Agora Voltando. sim. Agora sim. Agora está me ouvindo? Agora sim. Tinha sumido tudo. Não, deu uma travada geral, eu não conseguia voltar, não sabia o que fazer. Falei, nossa, vou finalizar aquela chamada e começar outra, né? Pessoal, desculpa a Aham. interrupção, problemas, né, com a conexão aqui. Então, a gente está aqui com a professora Melissa, para quem está entrando agora, tá? E olha lá, oi Henrique, boa noite. A gente teve um problema de conexão, tivemos que sair e entrar novamente, né? Boa noite, E pessoal, para quem está a chegando Melissa já tinha agora. se apresentado, a Melissa vai falar. Nós vamos continuar, na verdade, nosso bate-papo sobre Libras na educação. E eu havia feito uma pergunta para a professora Melissa, né? Qual a importância da Libras na formação dos professores, na formação dos profissionais da saúde. A gente sabe que uma disciplina de Libras, na verdade, não vai fazer com que nenhuma pessoa, né, saia, né, conseguindo atuar, né, numa turma. Mas, do meu ponto de vista, acredito que é o começo, né, que vai impactar muito a vida desses alunos, desses profissionais, para que eles tenham, né, esse conhecimento inicial. Mas aí eu quero também que você coloque a sua opinião, né, Melissa, dessa importância da disciplina de Libras nos nossos cursos, né, atuais de graduação. Sim, sem dúvida, é um começo, né? Imaginar que na licenciatura, lá no curso, na graduação, o aluno vai sair fluente, o profissional vai sair fluente, ele não vai sair fluente. Por quê? Pela carga horária que nós temos, que é uma carga horária pequena, né? E, e ainda é distribuída em parte teórica, então, assim, ele não vai sair fluente, mas é um começo. É um começo porque eu falo muito em sala de aula dessa conscientização. Tá me ouvindo, Gina? Vocês estão me Tô te ouvindo? ouvindo. Tô te ouvindo. Tem uma pergunta aqui para você também, ó. Tá. Será que um dia alcançaremos o sonho que é tornar a Libras uma disciplina obrigatória na educação regular? Ao meu ver, somente assim estaremos disseminando a língua e praticando de fato a inclusão. A Cami está colocando essa pergunta, né? E pedindo aí a sua opinião também, Melissa. Quem que fez a pergunta? A Camila, né? Cami, creio que é Camila. Tá. Excelente pergunta, viu? Eu já vou responder. Deixa eu só finalizar, então, o seu apontamento. Então, é claro que nós não teremos profissionais fluentes, mas é um começo. Essa conscientização, ela é necessária. Então, quando eu te disse que eu fico muito feliz quando eu recebo um aluno de disciplina optativa de outros cursos, é um começo de conscientização, né? Porque a disciplina de Libras, ela não está nesses cursos, e eles vêm procurar, né, nos procurar nos cursos onde eu estou dando aula naquele semestre. Então, a inclusão, ela só vai acontecer de fato, falando em Libras, né, não em outras questões, mas falando especificamente em Libras, quando as pessoas souberem usar a língua, né? Entenderem que não é o surdo que tem que se adaptar. O surdo, ele já faz isso o tempo todo. Ele já precisa se adaptar para que ele consiga viver em sociedade. Então, é o ouvinte quem precisa também se adaptar para que aconteça uma comunicação de forma efetiva e para que essa inclusão, essa acessibilidade, ela também aconteça de forma efetiva, né? Então, é um passo, já é um passo. Essas aulas na graduação são o pontapé inicial. Eu já tive vários alunos que entraram em contato comigo após encerrarem a graduação, dizendo que estão fazendo pós-graduação em Libras e que, né, se sentiram tocados e estão seguindo essa área. Isso é muito gratificante. É importante ver que tem pessoas que estão preocupadas, né, com isso.
Respondendo então a pergunta da Camila, é um sonho, realmente, né, que isso aconteça. Nós já temos alguns estados. No Rio Grande do Sul, a cidade de Canoas foi a primeira cidade que contemplou o ensino bilíngue, que é o ensino da Libras, da língua portuguesa, né? Mas o estado do Maranhão tem cidades que já têm a Libras como componente curricular do ensino regular. Então, é isso que nós precisamos, né? Porque a criança ouvinte, ela aprende pela imitação. Com a criança surda não é diferente. Ela também vai aprender pela imitação, ela também vai aprender vendo, né? Então, se a criança ela tem contato com a língua desde o início, ela vai desenvolver a comunicação. Então, Olha, é um agora sonho, que realmente. é a Camila, a Ana Camilinha, parceira da Melissa na graduação de Letras e Libras. É, Com certeza, né, Melissa? sim. Mas eu creio que essa disciplina, né, que foi implementada, né, eu lembro na minha longos anos aí que eu estou atuando como professora, eu lembro quando surgiu a lei, né, que teriam 7 anos para implementar a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, né? E a gente pensava 7 anos, mas 7 anos voou, né? Porque esse tempo também ele era necessário para que conseguíssemos formar profissionais, né? A gente tem até hoje Sim, muito poucos profissionais que estão atuando com a Libras, né? Então, sim. foi um período, né, para essa formação profissional, para que a gente pudesse ter um grupo de professores. Até mesmo na época não existia, né, não era tão implementada a questão do EAD, né? Então a gente precisaria desses professores de forma presencial mesmo, né? Então foi necessário. E eu vejo uma grande mudança também, né, no contexto. Por mais, né, como você colocou, a pessoa não vai sair fluente, mas é ali que ela vai ter o primeiro contato, é ali que ela vai Sim, ter preconceitos, que ela vai conhecer a história da Libras, a importância da Libras, né, para a comunicação da pessoa com deficiência auditiva ou para pessoa surda, né, é, conforme queiram usar a denominação mais adequada. E isso aí eu acho que rompe bastante aquele preconceito, né, da pessoa ter aquele primeiro contato, aprender um alfabeto de sinais, né, saber se colocar, né, perante uma pessoa com deficiência auditiva, saber da importância da leitura labial, de pequenas adaptações que ela precisa fazer na sua aula para que ela seja compreendida por um aluno, né, que tem uma deficiência exatamente. auditiva. Então, a gente percebe que todo esse conhecimento, ele vem acrescentar o processo aí de inclusão, né? Exatamente. E aí, Melissa, né, partindo da inclusão para as escolas especiais, né, queria te perguntar o que você está achando dessas novas propostas em relação às escolas especiais, né, a volta das salas especiais também no ensino regular, a possibilidade de seleção de escolas inclusivas, né, para que tenha um procedimento de inclusão direcionado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, porque a gente sabe que muitas pessoas dentro da comunidade surda, né, apoiam a questão da escola especial, né, do ensino especial. E eu queria saber a sua opinião. Bom, Coloquei na saia justa agora, né, Melissa? Bom, agora é complexo, né? A gente tem que fazer uma live só para falar disso, né, Melissa? só para falar disso. Isso porque nós conversamos antes sobre isso, né? Então, assim. Mas o que acontece? Nós temos algumas pessoas, né, uma parte da comunidade surda, que realmente é a favor, mas nós temos também uma grande parte da comunidade surda e dos profissionais da educação, pesquisadores, que veem como um retrocesso. A abertura, né, novamente, de
classes especiais. Eu não vejo como positivo. Eu não vejo como positivo. O que eu vejo como positivo? Que o aluno, ele esteja inserido no ensino regular, né? Porque o que eu entendo com tudo isso? Se a inclusão ela não funciona de forma efetiva, então vamos retroceder. Esse é o caminho. E esse não é o caminho. O caminho é repensar a inclusão de forma efetiva, né? Agora, uma coisa que eu sou, assim, uma situação que eu sou bastante favorável é o aluno inserido no ensino regular e no contraturno escolar, porque isso já acontece com o AE, né? Ou com as salas de apoio, no contraturno escolar, que o aluno frequente, ou ele frequente o AE, ou ele frequente a sala de recurso para surdo, né? Agora, essa questão de classes especiais, lutou-se tanto para que isso mudasse, né? E o ganho para a comunidade surda foi muito grande, porque se nós estamos batalhando por inclusão, se nós estamos dizendo porque quando nós falamos em comunidade surda, é interessante entender que não é só o surdo, mas faz parte da comunidade surda a família, a sociedade, o ouvinte que interage com o surdo. E se eu volto a falar em classe especial, tudo isso deixa de fazer sentido, né? Essa luta pela inclusão, isso perde um pouco o sentido. Então, nesse sentido, nessa questão, eu não sou favorável. Eu realmente acredito ser um retrocesso, porque foram anos de estudo, foram anos de pesquisa. A Libras, ela é reconhecida oficialmente como língua oficial do Brasil desde 2002, né? Então, nós caminhamos aí 18 anos, e aí nós vamos pensar em segregar novamente. Eu entendo como uma educação segregadora novamente. Nós temos aqui um recadinho da Aline, professora Melissa, saudades. Temos duas perguntas aqui, ó. A primeira é: qual a sua experiência de intérprete como professor regente de sala de aula? Não deveria também o intérprete ter um momento de planejamento com os professores? Então, o Vamir Macedo fez essa pergunta. E tem uma outra também, eu acho que eu leio as duas, porque essa já... bom, essa primeira, né? Se o professor intérprete também ter um momento de planejamento junto com os professores. E a segunda pergunta: além das leis, o atual governo da presidência vem dando maior visibilidade para as Libras. Na nossa região, uma carência enorme de escolas bilíngues. Se não me engano, a mais próxima fica em Uberaba, né? A Camille falou um pouquinho sobre essa questão das escolas bilíngues, né? Então, pode responder aí na sequência. Tá, vamos lá. Então, a primeira pergunta. Quando o intérprete, né? Porque quando eu atuei como intérprete no estado, nas escolas estaduais, nós tínhamos esse momento de planejamento nos ATPCs, ou HTPC, ATPC, né? Enfim. Então, nós tínhamos esse momento. O que acontece? Existe uma distorção, inclusive, de função pela nomenclatura do cargo. Aqui no estado de São Paulo, o cargo é professor interlocutor. No Paraná, por exemplo, que é onde nós tivemos a nossa experiência, é intérprete de Libras. Então, isso, inclusive, foi muito discutido lá, porque o professor interlocutor, ele funciona, entre aspas, como um professor de apoio. E essa não é a função do intérprete, não desmerecendo o professor de apoio de forma nenhuma, mas o trabalho do intérprete, ele corre o risco de deixar de ser executado.
se ele começar a atuar como professor de apoio. Porque o que faz o intérprete de Libras? O intérprete de Libras, ele vai ser o responsável por estabelecer essa comunicação. Uma vez que aquele ouvinte, por exemplo, o professor não sabe Libras, e eu tenho um aluno que se comunica em Libras, então o intérprete ele vai estabelecer essa comunicação. Então, na minha experiência como intérprete na universidade, nós temos esses momentos. Eu, juntamente com os professores, temos esses momentos de diálogo, de discussão, né, de que maneira vai ser realizada tal atividade com o aluno. Então, esses momentos existem. Quando eu tive aluno surdo nas minhas aulas, existia esse diálogo com as intérpretes, né, que estavam na sala com os alunos. Agora, no Estado, acontece essa questão da própria nomenclatura do cargo, tem intérprete, ou professor interlocutor, que tem que fazer a adaptação curricular do aluno. Mas como que o intérprete vai fazer a adaptação curricular, por exemplo, de 12, de 14 disciplinas? Em que momento que ele vai fazer isso? E em que momento que ele vai ser o intérprete? Que ele vai estabelecer essa comunicação, né? Então, existe. Esse momento, ele existe, né? Ele existe no ATPC, ele existe na universidade, com os professores, só que nós temos essa questão, né, dessa nomenclatura desse cargo no estado de São Paulo, que dificulta um pouco o trabalho do intérprete. A segunda pergunta, você pode repetir, por gentileza, Gina? Devia ter falado uma de cada vez, né? Então, mas aqui já tem duas da Câmara. Eu até anotei aqui, mas para não perder nenhum detalhe. O atual governo vem dando visibilidade maior para Libras, né? Mas na região uma carência enorme de escolas bilíngues e, se não me engano, a mais próxima fica em Uberaba. E aí, ela fez uma outra pergunta aqui, um outro comentário. No estado do Paraná, o intérprete fica na frente da sala interpretando todas as aulas. Já aqui no estado de São Paulo, o professor não faz só a interpretação, como também a tradução, né? Então, são duas observações que ela colocou. Então, o que você acha das escolas bilíngues, né? Na necessidade dessas escolas bilíngues? A escola bilíngue mais próxima que nós temos, realmente, é a Escola Dulce de Oliveira, em Uberaba. É uma escola fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer, porém não em funcionamento. É uma escola que ela sempre, a diretora, né, a equipe gestora da escola, eles sempre fazem ações para manter essa escola aberta, para manter essa escola em funcionamento, e é um trabalho que é incrível, é um trabalho maravilhoso, né? Como que funciona a escola bilíngue? Na escola bilíngue, o aluno ele aprende a Libras como primeira língua. Então, a primeira língua da comunidade surda, da pessoa surda, é a Libras. E ele aprende a língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. Então, existe muito essa dúvida. A pessoa pensa que aprender português é oralizar. Aprender português não é oralizar. Oralizar ou falar é um trabalho feito com a equipe de fonoaudiólogos, e tem surdo que opta por não oralizar, ele não quer oralizar, ele quer usar Libras pura, ele quer se comunicar apenas por Libras. Então, a escola bilíngue é um outro sonho de nós que estamos envolvidos, né? Um sonho nosso, de todos nós profissionais e comunidade surda que estamos envolvidos, né? Porque é algo que nós percebemos que tem efeito, que promove o desenvolvimento da pessoa surda, né? Porque ele vai aprender paralelamente a Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita.
E aí, como ela colocou, né? Existe essa visibilidade, mas aí existe a possibilidade de voltar para as classes especiais, é um tanto contraditório, e a gente sabe que ainda é carente de profissionais, ainda é carente. Então, eu vejo que existe essa falta de entendimento ainda da verdadeira necessidade da Libras, do ensino da Libras e do verdadeiro sentido da inclusão. E a outra tem outra pergunta, né? Não, e aí ela disse a diferença entre o intérprete ficar na frente da sala de aula, né? Fazendo a interpretação das aulas. Já no estado de São Paulo, o professor não faz só a interpretação, como também a tradução. Qual que seria essa diferença aí entre fazer a interpretação e fazer as duas coisas? O intérprete, todo intérprete, ele faz a tradução antes de interpretar, ou deveria ser, né? Porque o que é essa tradução? Quando eu penso nas duas línguas, né, principalmente falando de uma língua oral auditiva, que é a nossa, né, dos ouvintes, e uma língua gestual visual, que é a língua de sinais, são línguas diferentes. Muitas pessoas pensam que a Libras chamam de linguagem, e a própria comunidade surda resiste bastante a essa questão, porque a Libras, ela não é linguagem, a Libras é língua. A Libras, ela possui uma estrutura gramatical própria, ela possui uma gramática que independe da língua portuguesa. Então, essa é uma primeira questão para a gente pensar. A Libras, ela não é linguagem, ela é língua. Porque a linguagem ela é mais abrangente. De um modo geral, a linguagem é a manifestação da comunicação, através da dança, da música, do teatro, né? Da língua. Então, a língua ela está inserida na linguagem. Então, o que é traduzir e o que é interpretar? Quando eu vou fazer uma tradução, uma interpretação da língua portuguesa para Libras, eu não vou usar os sinais, eu não vou fazer uma tradução literal, porque isso não faz sentido para o surdo. Muitas vezes não faz sentido. Então, primeiro eu vou traduzir, eu vou adaptar, eu vou fazer uma tradução de uma língua para outra e depois eu vou interpretar. O que muda? No Paraná, o intérprete ele fica literalmente de pé, né? Ele fica ao lado do professor, de frente para o aluno. Isso é uma questão de disposição. Aqui no estado de São Paulo, em alguns lugares acontece isso, mas de um modo geral, não. Dentro da sala de aula, o intérprete ele fica sentado ao lado do aluno. E aí já tem aquela questão do próprio aluno pedir ajuda para o intérprete. Né? Então, nesse papel de professor interlocutor, o intérprete ele acaba sendo um professor de apoio. E no Paraná, por exemplo, não acontece isso. No Paraná, o intérprete ele é intérprete, ele vai estabelecer essa comunicação entre ouvinte e surdo. Agora, traduzir na teoria, todo intérprete tem que fazer isso mesmo antes de interpretar, né? Exatamente, né? Não tem como, mas ele acaba tendo as duas funções, também tendo a função de professor de apoio, né? E aí aquela função principal, ela se perde. Eu passei por isso, então eu falo inclusive por experiência própria. Eu já fui professora interlocutora na rede estadual e acontece exatamente isso. Então, tem aqueles professores que se preocupam. Que às vezes também não, diríamos, não tem um pouco de resistência a pedir ajuda para o intérprete. Isso acontece também, Melissa? Acontece. Tem uma resistência para pedir ajuda, solicitar ali que o intérprete esteja se ele fala, não precisa, estou entendendo, assim. Na verdade, no fundo, também não está entendendo.
Acontece. Aí nós temos algumas questões, né? Por exemplo, a minha primeira experiência na rede estadual, o aluno sentava de costas para mim, né? E assim, ele sentava de costas, e aí eu ia para o lado dele, ele virava de costas para mim, ele não gostava, mas aí é uma questão pessoal ali dele, ele não gostava de intérprete. Ele não queria, e os próprios professores diziam que ele não queria se sentir diferente, e o intérprete, a presença do intérprete fazia com que ele se sentisse diferente. Eu já tive casos, por exemplo, de aluno que tem muita vergonha, né? Vergonha da condição, então a gente acaba fazendo esse trabalho de resgate, né? E de explicar. E então acontece isso sim. Vai além, né? Eu falo que a nossa profissão, tanto a docência quanto a profissão de intérprete, ela vai além da sala de aula, ela vai além de simplesmente estabelecer uma comunicação. Existe sentimento envolvido, e muitas vezes o intérprete ele acaba tendo que mediar certos conflitos. Aqui, ó, você acredita que a própria escola, ofertando o curso de Libra aos profissionais onde atua, seria uma maneira dos próprios profissionais romper com a barreira que é criada com essa língua? Então, se as escolas tivessem cursos, oferecessem cursos de Libras, você acredita que isso ajudaria os professores a romper com essa barreira? É uma maneira sim, eu acredito que sim. É muito complicado quando nós julgamos o professor, porque isso também acontece. Então, nós não temos que julgar os professores. Existem, sim, aqueles professores que veem o intérprete realmente como o responsável pelo aluno. E nós, enquanto intérpretes, não somos responsáveis. Nem como professor, nem como intérprete, nós não somos responsáveis. Então, tem muitos professores que pensam dessa maneira. Mas tem muito professor que a gente percebe que é a falta de conhecimento. O professor não sabe, o professor regente, ele dá a disciplina, ele não sabe como lidar com a situação. Né? Então, simplesmente julgar o professor não é esse o caminho. É pensar realmente, como foi comentado agora há pouco, em uma parceria nesse sentido, né? De fazer um trabalho conjunto. E quando o professor ele está na sala de aula e não é oferecido nada para ele, não é oferecido um curso, não é oferecido uma capacitação, ele vai ficar totalmente alheio à situação. Ele vai ficar alheio, porque ele já tem uma jornada puxada, né? Salas lotadas. O professor ele já tem uma sala mista. A gente sabe que acontece isso, né? Nós não temos... o professor, muitas vezes, ele tem que preparar mais de um plano de aula. Ele tem que oferecer, ele tem que trabalhar de formas diferenciadas, ele tem que adotar várias estratégias. Então, isso já sobrecarrega. E ele não é capacitado, ele não tem capacitação, né? Então, eu acredito que seria muito interessante se a escola, né, se os órgãos responsáveis, os gestores, oferecessem essa capacitação para os professores. Temos mais uma pergunta aqui. É bom lembrarmos que a surdez muitas vezes vem associada a outras deficiências, alunos múltiplos. Nesse caso, eu acho importante a presença de um intérprete e junto de um professor de apoio, né? Seria necessidade de 2 profissionais, né? Uhum. Sim, mesmo que o aluno ele não tenha surdez, mas ele tenha outras deficiências associadas, é interessante que os profissionais, né, qualificados para determinadas áreas estejam presentes. Então, no caso do aluno com surdez, que ele tem outras deficiências associadas ou outra deficiência associada,
é interessante que ele tenha profissionais capacitados, né, para que ele realmente possa ter um desenvolvimento. Fantástico. Ó, Melissa, eu tinha te dito que a hora que começasse a ficar bom, era a hora que ia acabar, né? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Você acredita nisso? A hora que pena! Começa a se soltar, fala que daí começa a chegar ao final da live, né? Gente, olha, foi incrível estar aqui com a Melissa hoje. Melissa, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui com a gente. A Melissa, né? A gente apresentou a Melissa no começo da nossa live, né? Ela está junto com a gente, parceira, professora do nosso curso de especialização em educação especial inclusiva da FAS, nossa professora convidada, com muita honra, né? Uma grande amiga. Ó, o Valmeir Macedo está colocando aqui, muito bom, obrigada pela atenção nas respostas e pela iniciativa. A gente também agradece muito a sua participação aí efetiva, todo mundo que participou, a Camila, né? Espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Eu falo sempre que a live é tão curtinha que a gente queria falar mais, a gente queria ficar aqui durante horas conversando, né? E agradecer mesmo, Melissa, sim, né, de coração por você estar participando aqui mais uma vez, que além de uma profissional excelente, a gente ainda tem um carinho maior por ser uma grande amiga, né, de tantos anos aí na jornada da educação especial, né? E aí, uma palavra para você também se despedir aí do pessoal que esteve aqui com tanto carinho aí com a gente, né, amor? E para você falar um tchau aí para todo mundo também. Gina, eu me sinto realmente muito honrada, eu me sinto muito feliz pelo convite. Eu tenho um carinho imenso por você, uma grande profissional, mas também uma grande amiga, né? Então, dessa trajetória, como você disse, da educação inclusiva, da educação especial. Sabemos que é desafiadora, mas que o resultado que nós alcançamos é grandioso, né? Eu quero agradecer também as perguntas, eu quero agradecer a participação das pessoas que estiveram conosco, né, comentários, perguntas, né, pertinentes. Agradecer aos amigos, aos meus alunos, né, é sempre muito bom ter vocês por perto. E fiquem à vontade, se vocês quiserem conversar comigo, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem trocar ideias, experiências. O meu Instagram é @profamelissa. O meu Facebook é Melissa de Figueiredo Silva e vai ser um prazer trocar ideias com vocês. E o tempo que realmente passa rapidinho, né, Gina? Então... Falei. A Camila colocou, quem trabalha na educação especial certamente tem um olhar sensível às diferenças. Parabéns. Parabéns para você, Camila, também, que trabalha junto com a gente, né, na educação especial. A Camilinha está nessa empreitada também. Olha, eu vou te falar que quando eu fui fazer meu pós-doutorado, né, e encontrei pessoas tão incríveis assim no meu pós-doutorado, o professor Javier Pérez, né, da Universidade Politécnica de Madrid. E aí ele disse assim para mim, olha, mas é claro que a gente é incrível, a gente é da educação especial, então a gente é especial, né? Então todo mundo que vem trabalhar nessa área são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, né? Isso me marcou bastante, né? Porque a gente chega num ambiente desconhecido, mas a gente é tão bem acolhida e por pessoas que estão atuando nessa área. Então, de fato, é bem o que a Camila falou, né? A gente parece que já se encontra no olhar, né? Nessa paixão que a gente tem pela educação especial. Larissa, olha aí, Larissa estava quietinha hoje, tinha sumido. Eu achei que a Larissa tinha ido jantar, viu, gente? Foi maravilhoso. Larissa também fez uma live incrível há um tempinho atrás, né, Larissa? A gente precisa repetir.
Mas é isso aí. A Larissa é um exemplo de superação. A Larissa é incrível. Beijo, Larissa. Um beijo grande para você. Ela deu um depoimento assim muito incrível, né? Porque o depoimento dela, ela é de uma das primeiras turmas de inclusão, né? No ensino regular, quando se estabelece a inclusão como lei no Brasil, né? E ela disse que isso foi muito importante para ela conseguir chegar na universidade, né? Se sentir capaz de chegar na universidade, saber que ela era capaz de lidar com as diferenças, porque ela lidou com as diferenças desde pequena, né? Então, isso Sim. empoderou a Larissa para que ela se sentisse, né, de fato, capaz de enfrentar todas as dificuldades aí de uma universidade, né, que muitas vezes vão ter barreiras de acessibilidade, barreiras com os professores. Essas dificuldades sempre vão existir, mas a escola já foi um laboratório para ela, né, para ela ter esse aprendizado. Então, para a gente ver o quanto é importante, a gente ainda está na luta pela questão da inclusão, né? Sim, isso tem que ser falado sempre, né? Isso é algo que tem que ser discutido, tem que ser falado. Sempre vai ter algo, né, para a gente lutar, para militar a respeito. Então, a luta não pode parar. A luta tem que continuar. Gente, então um beijão, Melissa, saudades de todo mundo aí. Em breve a gente se encontra no nosso curso aqui na FAP, né? As inscrições estão abertas, o curso começa já início de 2021, então quem quiser vai lá conferir. A Melissa está no corpo docente, eu, entre outros professores também, e vai ser um curso muito incrível, tá bom, gente? Um beijão para Sim, todo vai ser mundo. um curso excelente e aguardamos vocês, pelo menos para conhecer lá o curso e tirar dúvidas. Fiquem à vontade. Um beijo. Um beijo, boa noite, pessoal. Boa noite para vocês.